No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini e hoje é segunda-feira, 14 de junho de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. CUT, centrais sindicais e Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo vão fazer atos novamente neste fim de semana, atos fora Bolsonaro. Dia 18, o movimento sindical fará mobilizações em locais de trabalho e no dia 19, com movimentos sociais, vai às ruas. Ainda, a luta pelo fim do trabalho infantil e pelos direitos sociais de crianças e jovens. Salários em baixa e inflação em alta derrubam o poder de compra dos trabalhadores. São, portanto, os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Protestos contra o governo de Jair Bolsonaro voltarão a acontecer no próximo fim de semana. Na sexta-feira, dia 18, a CUT e as centrais sindicais vão fazer mobilizações nos locais de trabalho, portas de fábrica, comércio, locais de circulação, para dialogar com trabalhadores sobre o momento pelo qual passa o Brasil e reforçar o fora Bolsonaro, que para as centrais, para os movimentos sociais e para a maior parte da população brasileira é o único caminho para salvar o Brasil. E quando se fala em salvar o Brasil, se fala em dar condições de emprego e renda para os mais de 14 milhões e meio de desempregados, para aqueles que ficaram sem trabalho e sem assistência do governo durante a pandemia, para os cerca de 20 milhões de brasileiros que hoje passam fome, para a população que precisa de vacinação, plano de aquisição rápido, de imunização dos brasileiros, para que o país possa começar a se recuperar. A situação que a gente conhece bem está aí, Tá vendo mais de 485 mil mortes por Covid-19, a negligência de Bolsonaro, atitudes irresponsáveis como indicar medicamentos que não funcionam comprovadamente, falar do uso da máscara ser desnecessário, fazer aglomerações. Portanto, com todos os cuidados necessários, como distanciamento social, o uso de álcool gel, máscaras, trabalhadores e trabalhadoras vão estar mobilizados nesta sexta-feira e no sábado também. A exemplo do que foi no dia 29 de maio, quando mais de 420 mil pessoas ocuparam as ruas de mais de 210 cidades no país. Então, no sábado, dia 19, trabalhadores vão ocupar as ruas para levantar a voz exigindo fora Bolsonaro. A única maneira de o país voltar a crescer, salvar vidas, distribuir renda, gerar empregos. Assim como nos atos do dia 29 de maio, que demonstraram a insatisfação e a necessidade urgente de mudança no país, movimentos sociais então vão ocupar as ruas, mais uma vez, repetindo, com todos os protocolos de segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus. A CUT, no entanto, orienta que todos aqueles que não se sentirem seguros para ir às ruas no sábado, que fiquem em casa, mas se manifestem de alguma maneira, com bandeiras, com bate-panelas, nas redes sociais também, pode ser, ou então mesmo organizando carreatas. E quem for para a rua, cuidado ao extremo, com distanciamento, com máscara, a gente repete, com álcool gel, com todos os protocolos de segurança. Vamos ouvir o Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT. O dia 18 é um foco na pauta sindical e trabalhista, entendeu? Então a ideia é de manhã, porta de fábrica, entendeu? Fazer assembleia, panfletagem e aí com a pauta sindical, O tema do auxílio emergencial de R$600, a questão do desemprego, da fome, da carestia e tal, da necessidade dos trabalhadores se organizar. A privatização das estatais, que significa. A gente não quer que tenha privatização, quer emprego e tal, então tem que tirar o Bolsonaro, A bandeira central é a questão do fora Bolsonaro, embora as outras bandeiras estão colocadas, auxílio emergencial de R$600, A questão do desemprego também está presente, Contra as privatizações, enfim, ele tem que estar junto no dia 19, porque se a gente quer um país diferente, tem que tirar o Bolsonaro. Para reforçar o fora Bolsonaro, então, a CUT apoia as manifestações que estão sendo organizadas pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo para o dia 19 de junho. A CUT é uma das impulsionadoras da campanha nacional pelo Fora Bolsonaro por fazer parte das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e também do Fórum das Centrais Sindicais. Então a gente repete, para esse dia a orientação da CUT é que todos que se sentirem seguros para ir às ruas, aqueles que não fazem parte de grupos de risco, que não tenham comorbidades, devem se cercar de todos os cuidados necessários, a exemplo do que aconteceu no dia 29 de maio, em que mais de 420 mil pessoas, mais de 420 mil trabalhadores e trabalhadoras em mais de 210 cidades deram um exemplo de proteção à vida nas manifestações, todos usando máscara, álcool gel, mantendo o máximo possível de distanciamento social. Direitos.
Trabalho infantil é uma grave violação dos direitos humanos que impede ou dificulta o desenvolvimento pleno, sadio e integral de crianças e jovens dos setores mais vulneráveis da classe trabalhadora, comprometendo o acesso à educação, à saúde e ao lazer. A CUT luta para derrotar as políticas neoliberais implantadas pelo ministro da Economia Paulo Guedes e por Bolsonaro, pelo fim do governo, para que em um futuro breve a gente tenha um Brasil democrático com trabalho e renda, direitos sociais e econômicos e que coloque fim ao trabalho infantil no país, garantindo os direitos sociais e o pleno desenvolvimento das crianças e jovens da classe trabalhadora. No último sábado foi lançada a campanha do Fórum Nacional No último sábado foi lançada a campanha pelo Fórum Nacional pela Erradicação do Trabalho Infantil, justamente com foco em combater esse crime. E a CUT faz parte da campanha, assim como o Ministério Público do Trabalho e o SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. A gente conversou com o Bob Machado, que é presidente do SINAIT, para falar sobre o trabalho infantil, né? Fazer uma avaliação sobre o trabalho infantil no Brasil. O Bob explica para a gente como é o trabalho, o cenário do trabalho infantil no Brasil hoje. Apesar do Brasil ter assumido o compromisso de erradicar por meio da meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, infelizmente temos a dizer que ainda existe trabalho infantil no país, especialmente em meio à pandemia. Os auditores fiscais do trabalho encontram diariamente crianças trabalhando em lixões, em oficinas mecânicas, em borracharias, no trabalho doméstico, em lava-jatos, em serviços ambulantes de alimentação e muitos outros. Para que consigamos erradicar o trabalho infantil, precisamos de um número maior de auditores fiscais do trabalho. Hoje temos o menor quadro de auditores fiscais do trabalho em mais de 25 anos. A redução do número de auditores resulta na redução do número de crianças afastadas do trabalho infantil. Precisamos aumentar o orçamento dedicado ao combate ao trabalho infantil, que hoje é insuficiente, mesmo considerando o reduzido número de auditores fiscais. Precisamos fortalecer os conselhos, como o CONANDA e o CONAET. Também precisamos, enquanto sociedade, erradicar a chaga da mendicância infantil, que tem aumentado em decorrência deste terrível momento da pandemia do novo coronavírus. Enfrentamos hoje os maiores índices de pobreza e desemprego já registrados no país. A gente está ouvindo o Bob Machado, que é presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, falando sobre trabalho infantil. Agora o Bob Machado fala para a gente sobre a participação do sindicato do SINAIT na campanha pela erradicação do trabalho infantil no Brasil. O SINAIT participa desde sempre de todas as campanhas para combater o trabalho infantil. A Auditoria Fiscal do Trabalho nasceu para combater o trabalho infantil nas fábricas do Rio de Janeiro ainda em 1891. E temos realizado essa nobre missão até os dias de hoje, passados 130 anos. Lançamos em 2020 a campanha institucional Trabalho Infantil, uma realidade que poucos conseguem ver. Inclusive, nossa campanha institucional conta com a parceria reversa da CUT nessa luta, através da secretária de Políticas Sociais da CUT Brasil, Jandira Uehara. Também temos intensificado notadamente nossa participação no FENEPET, como, por exemplo, na produção de parecer jurídico para pressionar o IBGE a liberar os dados sobre o trabalho infantil que estavam represados desde 2016. Também intensificamos a pressão para resgatar e ampliar a estrutura dedicada ao combate ao trabalho infantil perante o governo federal. Temos trabalhado muito para erradicar essa chaga do país e continuaremos trabalhando ainda mais. Economia. Enquanto a inflação dispara, em maio o INPC registrou a maior alta em 25 anos, e é esse índice que mede a inflação, os salários encolhem e reduzem drasticamente o poder de compra dos trabalhadores. Dados do DIEESE e do Salariômetro da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, mostram isso. O estudo foi publicado pela Folha de São Paulo e diz que pelo quarto mês consecutivo, mais da metade das negociações fechadas entre sindicatos e empresas nos acordos e convenções de categorias com data base em abril resultaram em reajustes menores do que a inflação acumulada em um ano. Em abril, o reajuste médio dos salários ficou em 5,6%, enquanto o INPC acumulado em 12 meses até março foi de 6,9%. Somente 12,3% das negociações fechadas no período garantiram reajustes acima da inflação. Quase 6 em 10, 58,7%, terminaram com índices inferiores ao da inflação, ou seja, com perda de
poder de compra do trabalhador. O setor de serviços foi o que registrou o maior número desses acordos. A escalada da inflação deve agravar ainda mais as condições para as negociações e coincide com um período de concentração de datas base, que é o mês de maio. As categorias que estão em negociação vão precisar de reajustes, veja só, de pelo menos 7,59% para compensar o INPC acumulado em 12 meses até o mês de abril. Em maio, o índice chegou a 8,9%. O índice apura a variação de preços e os pesos das despesas para as famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos e é o mais utilizado nas negociações de reajuste. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Acompanhe mais notícias no portal cut.org.br, nas redes sociais CUT Brasil, no Facebook, no Instagram, também no Twitter e no YouTube. Muito obrigado, então, pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!